Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que atmosfera, né, queridos? Coração quebrantado atrai a glória de Deus. É perceptível que aqui na cidade de Divinópolis, é isso? É isso? Minas Gerais, tem um povo que tem prazer na presença do Senhor. O bicho está balançando. Não vai quebrar não, né? Isso. Eu tenho um toque, aí deixa eu ficar assim. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Queridos, quero adorar o Senhor pela vida do pastor Paulo Batista, líder desse belo rebanho, juntamente com a sua digníssima esposa. Obrigado pela confiabilidade. Hoje vivemos um momento muito complexo de abrirmos a nossa tribuna para pregadores de fora, pois uma mensagem errada pode dificultar por 6 meses a igreja. Mas obrigado pela confiabilidade. Prometo ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração e servir a igreja que o Senhor tem colocado na sua liderança. Abraçando sua pessoa, abraço demais pastores e ministros que aqui congregam. Deus abençoe de uma forma toda especial. Abraçar e elogiar e reconhecer o trabalho proativo e extremamente organizado da liderança desse ministério. Irmão jovem Marcelo, que é o Marcelo, tu que é o Marcelo, e o Emerson, é isso? Deus abençoe. E a irmã Daiane, saiu, foi? Tá rodando. Deus abençoe, tão novos e tão responsáveis. Deus abençoe, chatos, toda mês está mandando mensagem, está tudo certo, tudo certo, tudo certo. Acho que aprendeu com alguém, agarrou o anjo e não queria soltar de jeito nenhum, viu? Deus abençoe. Também não sei, pois aos domingos eu não saio, eu sou pastor de uma regional em Brasília, mas a minha filha que fazia a minha agenda, né? Eu gostou muito de vocês, viu? Tá? Deus abençoe, estou meio cansado, saí lá de Foz do Iguaçu, né? A minha filha está estudando lá, e hoje foi o dia de despedir dela, coração de pai chega, fica quebrantado. Foi me dada a informação que o excelentíssimo prefeito está aqui hoje, é isso? Tem o prefeito aqui hoje? Não, né? Então eu estou confundido. Deus abençoe as autoridades municipais, que Deus os abençoe de uma forma toda especial. Como já fizemos as apresentações, vamos para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Todos em pé, por favor. Se puder, me dê mais um pouco de retorno, se não der equalização, tá bom? Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória. Vamos abrir e ler em 2 textos que está aquecido em meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Está sendo transmitido, irmãos? Tá? Deus abençoe os irmãos que estão na internet, que o Senhor vos abençoe de uma forma toda especial. Primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Quem achou, diga graças a Deus. Após mim, vai estar no telão. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também, indiferente da tecnologia. Eu vou estar lendo na revista atualizada. Eu gostaria que você repetisse o mesmo versículo após a minha leitura, por favor. O povo mineiro é um povo educado, que tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Vamos para o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 9. Está perfeito aqui para mim, viu? Deus abençoe o som. O som não, né? O técnico de som. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9, até o versículo de número 13. Nos diz o texto sagrado. Quem achou, diga graças a Deus. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu Lucas, versículo de número 9 ao versículo 13. Nos diz o texto. Aleluia. E eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á. Capítulo 11, versículo 9.
disse errado, né, queridos? 11, versículo 9 diz: Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, busqueis e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhes-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? A igreja, por favor, versículo de número 13, 1, 2, 3. Dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Quantos vieram buscar mais de Deus nessa noite aqui? Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. A recomendação da homilética e da hermenêutica bíblica é simples: ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo. Vou estar lendo o texto e explicar, e na aplicação vou tentar, segundo a graça que Deus me permite, transmitir o tema ou o raciocínio da revelação que Deus trouxe ao meu coração. Gostaria de sua atenção. A primeira carta de Tessalonicenses, segundo algumas escolas teológicas, e todas as 5 principais concordam, que essa epístola, Paulo tem revelações que estão além do tempo das outras congregações, especificamente sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento e como vai acontecer. No capítulo de número 4, versículo 12 a 13, 12 a 16, há uma das promessas mais claras para a expectativa de todo crente, que é a vida eterna através do arrebatamento, pois tanto os que dormem no Senhor como os que estão vivos vão ter a mesma experiência, serão arrastados, arrebatados do céu à terra. Quando Paulo conclui o capítulo 3, que é a santificação, e o capítulo 4, sobre a vida eterna no arrebatamento, Paulo traz a dissertação da organização operacional da igreja em comportamento através de uns princípios. Primeiro princípio ele vê no capítulo 5, versículo 12, que ele trata: reconheceis quem trabalha no meio de vós, e tratai com estima quem preside e quem lidera. Trata sobre liderança. Mas no versículo a qual lemos, ele começa a dizer: orai sem cessar, filtrai tudo. Mas o versículo de número 19, que aqueceu muito meu coração nessa madrugada, Paulo diz, segundo a tradução revista corrigida, é: não extigueis. A outra tradução diz: não apagueis. O original não está dizendo vamos apagar o Espírito, porque Ele é Deus e ninguém pode limitá-lo, porque nós cremos na Trindade Santa, um Deus em existência manifestando em 3 pessoas distintas. Mas o texto quer dizer: não apague a chama de estar na presença de Deus através do seu Espírito. Chama, fogo. E o tema principal é que caia fogo do céu. E as 2 descidas do fogo do céu tratam sobre a presença de Deus, descendo sobre o culto e descendo como juízo. Comparação: o fogo sobre Sodoma e Gomorra veio do céu como juízo, mas o fogo que desce sobre o altar no tabernáculo, na inauguração do culto, é a presença santificadora e a presença como uma resposta. Quando Elias ora no 2º livro de Reis, capítulo 1, sobre o juízo de Deus sobre os capitães de 50, foi fogo de juízo. Mas quando a casa se enche de glória no tempo de Salomão, fogo sobre poder. Quando há um juízo de Deus, manifesta-se fogo, mas quando há uma resposta de Deus, também tem fogo. A Bíblia nos diz: quando Elias ora e confronta o politeísmo que Jezabel invade a terra e contamina a terra, e ele conserta o altar, gostaria de sua atenção, Deus responde com fogo. Então, naquilo que nós chamamos de antropoformismo, que é pegar aquilo que é físico e humano para uma interpretação espiritual, entendemos que o fogo é a presença de Deus, quer seja por juízo, quer seja por resposta, e quer seja pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Existe uma expressão rabídica chamada teofania, a glória visível de Deus. E a interpretação mais clara, gostaria de sua atenção, é quando Deus escolhe e se permite ser visto e ser conhecido pelos homens. Ou seja,
O homem só pode ter acesso à presença de Deus como fogo se Deus permitir. Porque Deus chega para Moisés e diz: se veres minha face, morrerá. Mas pastor, o que você quer pregar? Simples. A Bíblia nos diz que quando Moisés sai do Egito, ele tem que ter uma ressignificância de existência. Ele tem que se libertar de toda a ciência egípcia, quer seja mística, quer seja científica, quer seja filosófica, tudo aquilo que construiu a ele como indivíduo, tudo aquilo que ele viu, ouviu e sentiu no Egito, fazendo ele príncipe. Deus o leva para o deserto para esvaziar disso, mas ele precisa de um norte, ele precisa de um propósito, e quem não tem propósito não pode ter identidade. E a Bíblia nos diz que ele apacentando, ele deixa de ser príncipe e a sua ressignificância vai para ser apacentador. Ele deixa de ser um assassino e começa a ser alguém que apacenta. A presença de Deus muda a natureza humana. Quem crê, diga glória a Jesus. O texto diz que num belo dia, conhecimento de todos, no livro de Êxodo, capítulo 3 especificamente, quando Moisés está na sua função normal, no caminho normal, no caminho comum, algo chama a atenção naquilo que é comum. Moisés se aproxima e vê que uma das plantas mais inúteis, simples e comum, que é uma sarça seca, que se consome muito rápido no fogo. Moisés podia dizer: mais um fogo, mais uma chama natural. Mas a Bíblia nos diz que ele observa, já vai pegando a revelação, que a planta é comum, é simples, mas a chama está ardendo e não está se consumindo. E o que é interessante, que eu estou falando para pessoas inteligentes, que o que é sobrenatural não é a planta, é o fogo. E aquilo que é sobrenatural habita naquilo que é natural. E as duas observações que eu fico curioso é que tanto o fogo não consome a planta, aleluia, como o fogo não apaga. Já já vamos entrar na conexão. Paulo diz: não deixe a chama sobrenatural se apagar, porque a chama na sarça não se apagava enquanto Moisés não se aproximou. Então Deus não quer que a chama se apague, mas a minha disposição para a chama determina se ela vai permanecer acesa ou não. Alguém está entendendo? Paulo está dizendo: não diminua, porque avivamento não é sobre intensidade, avivamento é sobre constância. A festa vem, o congresso vem, intensidade, mas a festa vai passar, o pregador vai passar, mas a pergunta é: o que vai acontecer do pós? Desce fogo, quem bota o altar somos nós, quem bota a lenha somos nós, quem bota o sacrifício somos nós, mas quem manda o fogo, me ajude a pregar, quem manda o fogo? Então, pregador não faz seu culto, cantor não faz seu culto, pastor não faz seu culto, é a forma do teu altar, medida de Deus, é a forma do quebrantamento, lenha de Deus, é a forma da tua renúncia que vai atrair o fogo que vem do céu. Quem veio buscar dele. E a expressão no livro sacerdotal, no livro de Levítico, é bem claro: e o fogo arderá. O fogo intensamente ou constantemente? Aí vamos para a primeira conexão, autoanálise. A sua espiritualidade fica aqui, ou a sua espiritualidade continua lá? Não entendi. Não apague, não diminua. Posso estar ansioso, mas eu tenho a presença. Eu posso passar uma dificuldade, mas eu tenho uma presença. Porque o Espírito não vem para os dias que eu estou bom, o Espírito vem porque existe um propósito. E disse Jesus: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Rogarei o Pai que vos dê outro com.
Consolador. Aqui tem mestres, tem pregadores melhores do que eu. A palavra outro significa tipo, consolador. Quem é advogado, acho que é no 4º semestre, vai ouvir sobre isso. O processo acusatório sempre tem que ter alguém que seja o advogado de defesa. E a palavra paracleto é aquele que intercede, o advogado de defesa. Jesus quer dizer: você é humano, você é uma sarça, você é limitado, mas aquilo que vem, mesmo tipo, mesma natureza. O que Jesus quer dizer? Assim que eu fiz visivelmente, Ele vai fazer invisivelmente. Assim como eu curei, Ele vai curar. Assim como eu libertei, Ele vai libertar. Assim como eu acalmei o vento, acalmei o mar, Ele também vai fazer. E eu vos visito, mas Ele vai habitar. Aleluia. Quem tem um doce Espírito de Deus na sua vida? Quem tem, levante as duas, só se você acredita nele. Levante as mãos por alguns segundos. Não extingueis aquilo que já foi enviado. Não apagueis aquilo que você já experimentou. A Bíblia nos diz que no caminho de Emaú, segundo Lucas, médico amado, o único não judeu que escreve o Novo Testamento de origem grega, ele diz: eita, eu vou entrar no mérito agora, que havia uma expectativa de restauração na visão humana do reino de Israel, e os discípulos criaram a expectativa nisso. Espiritualidade pela terra, alguém está pegando? E não pela espiritualidade pelo céu. Jesus é preso, processado por 4 tribunais, 2 oficiais e 2 não oficiais. Ele é morto por inveja e não por crime. Os discípulos criavam expectativa, porque Jesus não chamou pessoas extraordinárias. Alguém está me entendendo? Jesus só chamou homens comuns para viver algo extraordinário. Vou repetir mais uma vez: Jesus chamou pessoas comuns para viver algo A sarça era comum, mas o que habitava nele era povo bom de pregar. E a Bíblia diz que a expectativa humana levou discípulos que viram Jesus curar, viram Jesus ressuscitar mortos, viram Jesus acalmar o vento, viram Jesus fazer tanta coisa, estavam abatidos no caminho de Emaús. Estavam tão possuídos pelo emocional, estavam tão desorientados na sua estrutura cognitiva, que eles perderam a percepção espiritual. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, eles não reconhecem Jesus, não sentem Jesus e não vê Jesus. Graças a Deus que aqui não tem isso, né? Que tem irmãos que estão no culto, mas não sentem Jesus, não vê Jesus e não percebe Jesus. Entra abatido, entra vazio, entra sem fogo, sai sem fogo. Mas louvado seja Deus. E se você não der um glória, acho que eu vou jogar água em você. Que mesmo abatidos, mesmo sem ver, mesmo sem perceber, que Jesus caminhou com eles no caminho de Emaús. Aleluia. O que eu quero entender com isso? Nem todo dia a gente vai falar em línguas estranhas. A gente não passa 24 horas falando línguas estranhas. A gente não passa 24 horas sapateando. A gente não passa 24 horas no sobre. Tem hora que a gente vai se adaptar, vai se abater e vai ser confrontado pelo nosso emocional, pelos nossos traumas, pelas nossas complexidades, pelos nossos desejos, pelos nossos conflitos internos, pela nossa humanidade. Mas bendito seja Deus que não é a sarça que sustenta o fogo, mas é o fogo que sustenta a sarça. Alguém vem comigo, alguém vem comigo, alguém vem comigo. Não sou eu que sustento o Espírito, mas é o Espírito que me sustenta. Estou me controlando. E disse Jesus: o evangelho de João é o evangelho diferente dos sinóticos, pois é o evangelho apologético, porque havia uma influência herética naquele primeiro século que dizia que Jesus era só uma criatura, Jesus era só um profeta. Aos presbitérios chegou para João, de João, escreva um evangelho acerca da divindade de Jesus, acerca da deuteologia ou da deidade, ou escreve também sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, porque o povo está se perdendo. Então João começa assim: tá bom, Mateus vai apresentar Jesus na genealogia de Davi, João vai apresentar Jesus totalmente diferente. João vai apresentar Jesus assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Alguém está me ouvindo aqui? Então João não vai estar pregando para pessoas que não são crentes. João está ensinando que já é crente, e só pode entender sobre o Espírito Santo quem já nasceu de novo.
Alô, tem alguém acordado? Só pode incendiar aquele que já tem fogo. E quem não tem fogo não pode incendiar. Quem tem o Espírito Santo, aí João diz que esse Espírito da verdade o mundo não pode receber, porque é o Espírito da verdade, e esse Espírito virá para nos ensinar tudo sobre Ele, que nos guiará em toda a verdade. Aí vem, dá um sorriso por favor. Aí Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo de número 26, 27 e 28 da carta aos Romanos, que Dr. Martin Lloyd Jones interpreta com maestria, que é o capítulo da lei do Espírito. E ele vem e vai dizer: ei, vós não sabeis como orar, Sassa. Vós não sabeis como fazer milagre, Sassa. Você é comum, mas porém, o que habita em você. Alguém pegou? Vós não sabeis como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos Vou falar bem claro, ver se alguém vem comigo. Você nunca vai estar só enquanto o alvo do seu desejo foi a presença de Jesus. 10 levantaram a mão, vou repetir mais uma vez: você não estará só enquanto a intencionalidade do seu coração é a presença dele. Porque amigos vão passar, oportunidades vão passar, mas a presença dele não pode passar. Mas ele só pode estar onde ele é convidado e onde ele é desejado. Por isso que eu entendo, pastor, sobre o monólogo que Davi tem quando ele canta a doxologia do Salmo 42. Quando ele vai dizer bem claro: ei, por que estás abatida dentro de mim, ó minha? Espere em Deus, que ainda o louvarei. E ele diz: assim como o cervo a coça brama pelas correntes de água, assim a minha alma me ajude a pregar. Qual é a sua intencionalidade hoje? Porque aquilo que eu busco determina se o altar está apagado ou não. Se você busca Deus pelo ouro, é o ouro que te sustentará, mas o ouro não te garante o céu. Se você busca a Deus pelo título, eita, eu vou entregar tudo, Jesus, você vai sair do mesmo jeito aqui. Mas se você entender o que Jesus disse, que no capítulo de número 11, Jesus sobe no monte, vamos correr, e os discípulos sobem com ele para orar. E o que é interessante, amados pastores, é que a cultura ortodoxa do credo teocrático judaico, a religião não é só uma funcionalidade religiosa, é um mandamento jurídico e também um mandamento cultural. Então todo judeu já tem que saber orar desde os 4 anos de idade. Aí imagine, vem comigo, eu estou pregando para pessoas inteligentes, porque eu nunca subestimo quem está me escutando. Aí os homens sobem com Jesus, homens entre 20 e 30 anos, que já experimentam oração desde os 4 anos de idade, mas algo em Jesus orando chamou a atenção deles. Olha para cá. Jesus disse, quando eles descem, os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. Eles oram desde os 4 anos. O que foi na oração de Jesus que eles pediram para Jesus ensinar eles? Porque eles oraram que Moisés orou: Deus Altíssimo, longe. Eles oraram que Davi orou: Deus Criador, longe. Alguém pegou? Eles oraram que Salomão orou: Deus Santíssimo, longe. Mas a oração de Jesus foi assim. Vem cá, coisas comuns. Sassa, que tem a presença do fogo. Vós orareis assim: Pai Nosso. Jesus não veio só apresentar o Altíssimo, Jesus não veio só apresentar o Criador, Ele não veio só apresentar o provedor divino, Ele veio apresentar aquele que é
Pai. E Pai provê, Pai protege, Pai orienta. Eu quero declarar na minha vida e na tua vida: a chama não vai se apagar enquanto a paternidade de Deus estiver no nosso altar. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Levante as mãos ao céu por gentileza e adore o Senhor. Enche a casa. E por muitos anos, hoje eu vou fazer a conexão. Expliquei o primeiro, estou explicando o segundo. Eu preguei esse texto errado, que Jesus diz: vocês orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Fala sobre filiação, paternidade. E ele dá o exemplo como tem que ser esse sentimento, não de intensidade, mas de constância. Havia um homem de peregrinação para adorar no templo, disse Jesus. E ele chegou de madrugada. E ele vai bater na porta de outro adorador, porque era a obrigação de quem frequentava o templo acolher os adoradores de peregrinos. E quando eles chegam, aleluia, ele bate na porta e diz: macho, se fosse lá no Ceará, tem algum cearense aqui? Esse meio dessa multidão não tem nenhum cearense aqui não. Misericórdia. Cumpriu a Bíblia. Grande é a seara, poucos cearenses. Está apontando para alguém aí. Cadê o cearense que tem aqui? Cadê? Está negando a tua raça, macho? Deixa eu ver. Tu, mulher, como é que tu tá? Como é que tá tuas vistas? Está enxergando? E os quartos, tá bem? E a bolacha do joelho? Eita, mulher. Tu é da onde, criatura? Juazeiro? Eu sou lá de Morada Nova, conhece? Terra do Vaqueiro? Então, tu é cearense mesmo, criatura? Come rapadura? Gosta de cuscuz? Então é cearense. Pastor, eu tenho que confessar um pecado. Eu tenho um preconceito com quem não gosta de cuscuz. Eu tenho que me reconciliar com alguns irmãos, porque eu tenho um preconceito. O cabo que não gosta de cuscuz e café, para mim é complicado. Alguém sabe o que eu estou falando? O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. É porque a pé vem a mim agora. Por muito eu preguei errado esse texto, que Jesus diz assim: o amigo vai incomodar, e foi achado de surpresa, porque ele não tinha pão, e ele vai no vizinho pedir pão, para o cara que, o problema não é do vizinho, é dele, mas ele vai incomodar o vizinho, e dizer: ei, dá-me pão, porque chegou alguém, de surpresa. É bom pregar nessa igreja, porque é espiritual. De repente, Jesus disse que o amigo vai dizer: ei, não me incomoda, porque eu já estou deitado com os meus filhos. Essa expressão para a cultura ocidental não tem grande importância, mas para a cultura oriental, para quem vivia a monocracia, ou quando alguém vivia o monoteísmo, ele quer dizer que tudo que eles fazem é oração, e da hora que eles já estão deitados, porque fez todo o ritual do sono do justo, e se ele acorda, vai ter que fazer tudo de novo, ele e os filhos. Aí quando ele acorda, vos digo que ele vai dar pão, não é porque é amigo, mas porque está sendo provocado, incomodado. Vem comigo, galera. É congresso de jovem, né, pastor? Então eu vou usar uma linguagem mais jovial, porque eu sou jovem, né? Mas ultimamente eu não estou, não. Esse dia eu fui treinar na academia, aí um rapaz chegou para mim: pastor, você emagreceu? Eu digo: sim. Está tomando suco? Eu digo: eu tomei um suco de uva hoje de manhã. Nem isso não, pastor. O que o senhor toma depois da academia e tal? Eu digo: macho, dos 40 a mais a gente anda com uma bolsinha de Tipirona, Doflex. Cadê os 40 a mais aqui? Cadê? Alguém sabe o que eu estou falando? E eu estou todo cheio de dor aqui, irmão. Coluna, joelho, só a graça, meu Deus do céu. Mas Jesus está me renovando. Gostei de vocês. Eu estou com fome. Tem carne, não tem? Tem? Aleluia. Cuscuz é de manhã. De manhã um cuscuz com ovo, manteiga da terra e café sem açúcar. Não tem comida melhor. Eu gosto de Minas porque tem pão e queijo. Não, é pão de queijo. Ou é pão e queijo? É pão de queijo. Tá bom. Disse Jesus: ele vai dar pão ao vizinho, não é porque é amigo nem íntimo, é porque está incomodado. E a persistência dele, vem comigo, fez a porta se abrir. Olha para cá, jovem, adolescente. Por isso eu vos digo: busqueis. Me ajuda a pregar, deixa de preguiça, para de ignorância. Busqueis, achareis. Pedi, batei.
Se vai sendo ruim, se fosse lá na minha terra, pastor, de dizer: vós que não vai numa cibalena vencida. Vossos filhos lhe pedem pão, vocês vão dar pedra? Vossos filhos lhe pedem peixe, vocês vão dar serpente? Vossos filhos lhe pedem ovo, hoje está caro, né? Vocês vão dar escorpião? Vos digo não. Se vocês buscarem, se vocês pedirem, se vocês baterem, aleluia, o nosso Pai não tem pedra, o nosso Pai não tem serpente, o nosso Pai não tem frieza, o nosso Pai não tem mentira, e o nosso Pai não tem veneno. O nosso Pai tem pão e peixe, palavra, e aquele que buscar, o Pai tem mais do Espírito Santo. Quem vai sair cheio hoje? Levante a mão, pelo amor de Deus, levante a mão e adore, adore. Eu não sei, desculpe por me emocionar. Qual é o caminho de Emaús? Qual é o caminho de frustração? Qual é a intensidade, a somatização de emoções, de pensamentos que abate a sua espiritualidade hoje? Eu não sei qual é a ausência paterna. Eu não sei como você chegou aqui. Você pode ter entrado como aqueles 2 discípulos, sem ver, sem sentir, mas a Bíblia nos diz que aquele que foi enviado, que é o Santo Espírito, está conosco no dia que eu estou bem, está conosco num dia que eu não estou bem. Lá, quem me ajuda a adorar o Santo Espírito nessa noite? Aí na galeria tem pentecostais. Aqui do lado esquerdo tem pentecostal, aqui do lado direito ainda tem fogo para queimar, ainda tem lenha para queimar. De repente Jesus começa a verbalizar o texto, e no final do caminho, aqueles que falavam da perda começaram a ouvir a palavra. E Jesus fez menção de passar por eles. E Lucas diz que os 2 discípulos olharam: não vai embora. E quem é assembleano raiz aqui vai lembrar do que eu estou falando. Eles vão dizer: ei, divino companheiro, não passa não. Alô? Entra. Eu não quero ser visitado, eu quero que tu entre. Não, alguém, eu não quero buscar por causa da festa, eu não quero buscar por causa do momento, eu quero intimidade. Eu não quero que ele visite, atenda, eu quero que ele habite. Eu não quero que ele seja inquilino da minha vida, eu quero que ele seja proprietário da minha vida. Eleite oraba. Quem tem 2 comigo aqui? Quem 2 comigo aqui? A sua intencionalidade vai determinar a sua intensidade e a sua constância de querer fogo, presença. Eu estou com 45 anos. Eu sei que vocês se escandalizaram, pensando que eu estava com 35, com o tamanho de 12. Eu vou ter que fazer terapia esses dias, porque o meu menino de 14 anos passou de mim. Ele está desse tamanho. Eu não queria que ele passasse de mim, não. E ele acha que ele puxou a mãe dele. É muito zoador o menino. Ele levanta de manhã: bença, pai, bença. Eu olho para cima e ele olha, está olhando, né? De cima para baixo. Eu digo: macho, tu me respeita, senão eu vou te dar uns. Ei, as pessoas estão pagando para serem avivadas. As pessoas estão buscando em outros estados, e sendo que o avivamento não vem de fora para dentro. O avivamento já está dentro. O Espírito já habita em você. Aleluia. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Não é sobre a sassa, é sobre o fogo. Eu vou repetir mais uma vez: não é sobre os discípulos, é sobre quem habita. E a Bíblia nos diz que eles entram. Já vou concluir. Ele senta na mesa, parte o pão e
quando ele parte o pão, que é intimidade, os olhos dele se abrem, Jesus some. Alguém está percebendo essa atmosfera? E um olha para o outro e diz: ei, não ardia em nós o nosso coração quando este falava da palavra? Quanto a essa geração fala mais dos dilemas dos homens e menos da palavra e menos do céu, vamos continuar sendo crentes de momento. Sempre vamos precisar que os outros nos incendeiem. Estava dando uma aula no seminário e eu falei sobre a antropologia bíblica e fomos falar dos apóstolos na sua estrutura humana, e todos ficaram debatendo por 40 minutos sobre o espinho da carne de Paulo, até esqueceram que tinha um professor na sala. Aí de repente lembraram que tinha um professor e me perguntou: e aí, pastor, professor, o que o senhor acha? A tese é essa, a tese é aquela. E aí eu falei: eu acho interessante demais. 40 minutos vocês estão debatendo o que seria esse espinho, mas nenhum de vocês se preocupou com os segredos do céu que Paulo recebeu. Enquanto nos preocuparmos mais com a terra, estaremos vazios do céu. Se tiver 2 crentes cheios do Espírito, eu sou o primeiro. Mas enquanto a gente olhar para o céu, o fogo não vai se apagar. Eu vou repetir 3 vezes: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu. O meu socorro vem de quem? Oh, então não deixe apagar. Pegue na mão de alguém, pelo amor de Deus. Pegue na mão de alguém, não vai se repetir muito isso, não. Balance ele, diga: depende da sua busca, fale. Depende da sua intencionalidade, fale. Depende da sua intensidade. Eu posso pregar 3 horas, mas se seu coração não estiver disposto, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você veio buscar, pedir, bater, ele tem mais, ele tem mais, ele tem mais. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? É a primeira vez que eu estou aqui, e o Espírito do Senhor me possui com todo o temor da minha alma. Me permito sair um pouco da homilética e vou para a atmosfera profética. Essa festa de jovem veio como uma resposta de oração em colheita, pois as guerras e as divisões tentaram apagar a chama desta casa. Mas diz o Senhor dos Exércitos: os resilientes vão ver um exército de jovens levantando e um tempo de colheita. Quem tem chama adora, quem tem chama adora, quem tem chama adora, quem tem chama adora, quem tem chama adora. Poder de Deus, 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 poder de Deus. Eu sei que a construção está linda, mas está chegando uma provisão de Deus. Alebarei, eu sou o que não refácia. Está vindo o tesouro das nações, porque é necessário o sonho de 27 anos se cumprir, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, ei! Aquele que pede, já estou acabando. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Então o que está te impedindo de ser cheio do Espírito? Ou você precisa de permissão de alguém? Você precisa da permissão de alguém? Se o véu do tempo se rasgou, se temos livre acesso à presença dele. Vou falar mais uma vez: o Pai tem mais do Espírito. Não é o espírito da interpretação russelista, que é uma força ativa e um vento.
Não é a percepção dos adventistas acerca que é um anjo. Não. Nossa confissão é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, porque tem sentimento e manifesta a sua personalidade. E diz a Bíblia: não entristeceis o Espírito Santo. E o mesmo é uma pessoa porque intercede por nós com gemidos e diz Pedro para Ananias dizendo: vocês não me tiram homens, mas me tiram o Espírito Santo, que é Deus. Então nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, é divina, é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. E o mais top, ele escolheu habitar nessa sarça. Nessa sarça. Nessa sarça. Será que por 30 segundos você pode levantar as mãos e adorar o Espírito Santo? Deixa essa lágrima cair sobre o seu rosto. Deixa esse coração quebrantar agora. Senhor. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Primeiro banco, segundo banco. Está me olhando, velho? Está me ouvindo? Ele vai descer e vai te dar um abraço, porque a palavra de Deus para você hoje é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor meu Deus me visita e te diz: desde os teus 13 anos de idade, o teu adversário quer te levar a revoltas e revoltas, mas o Senhor hoje está sarando o seu coração, porque este lugar é o teu lugar. O evangelho não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. Ele sabe do dilema emocional, de como a depressão tenta te amarrar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que sustenta o espírito, sara o corpo e abraça a alma. Hoje você não precisa de ouro e prata, você precisa da presença. E se tu crê, quando Ele te abraçar, Jesus vai te encher da presença dEle agora. Tu crê nisso? Vai ali para o corredor, meu filho, vai para o corredor, vai romper essa timidez agora, e vai se encher da presença de Deus agora. Se tiver dois que crê, que a glória de Deus vai encher essa casa, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Posso tirar o peso? Posso tirar? Qual é a sua mensagem, pastor? E aqui vamos dar a aplicação. Diga: a geração que busca para fora, diafragma, oxigenação. Vamos lá, para estar com a dentadura solta. Vamos lá. A geração que busca, que pede e que bate pelo fogo do céu. Quantos querem que esse fogo caia hoje aqui? Se tiver dois sinceros, eu sou o primeiro. Se tiver dois sinceros, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? 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 Ei, pode chamar de doido, pode chamar de quadrado, pode chamar de perturbado. Eu sei o que eu estou buscando. Eu sei a intencionalidade do meu coração. Eu sei o que eu quero. E você? Vamos fazer uma comparação com a geração lá fora. A geração entre seus 15 a 30 anos, geração Z. Geração que eles se consideram a geração mais inteligente, mais intelectual, a quebradora de tabus, a geração mais evoluída socialmente, do politicamente correto. A geração que nós chamamos a geração do prazer pelo prazer. A geração que a sua construção de indivíduo é pelo seu desejo. E era para ser essa mensagem lá fora. Ultimamente está sendo introduzida dentro das igrejas. Que hoje não é Cristo o centro, é o que eu sinto que é o centro. A filosofia do hedonismo, já estou indo para a conclusão, ela vem de uma concepção mística, secretista mística, grega, que é a junção entre o relacionamento entre o Deus Eros e o Deus Psique, o Deus do amor e o Deus da personalidade. Os dois se relacionaram e nasceu a filha chamada Edonê, que é a deusa do prazer.
E essa filosofia diz que você só pode ser pleno se você viver todos os seus desejos. Aí vem dentro da própria filosofia essa frase: uma eterna insatisfação por aquilo que eu não tenho. E depois que eu possuo o que eu desejo, eu vivo uma eterna tédio por aquilo que eu tenho. E muitas vezes não é pelo que eu desejo e nem pelo que eu tenho. O problema está em mim. Só que esses quebradores de tabus, né? A geração tão evoluída do corpo forte e mente fraca é a geração mais depressiva, mais ansiosa, mais vazia, mais suicida. É uma geração de adultos infantilizados. Mas hoje na cidade de Divinópolis, no estado de Minas Gerais, do Trem Bom Sul, do Pão de Queijo, não sei se todos, mas tem já um menino lá no lado esquerdo, que a lágrima já está caindo no canto. Já tem um senhor de cabeça branca que já está adorando com o coração acelerado, porque ele não será produto dessa geração, mas ele é resultado do que aconteceu no Calvário e do que aconteceu no Pentecostes. Pastor, por que você está emocionado? Porque eu recebi uma mensagem ontem, me deixou feliz demais. Um rapaz que já tinha tentado suicídio 3 vezes, que tinha passado por várias casas terapêuticas de psiquiatria, dependente de drogas por 15 anos, perdeu esposa, perdeu filho. A única coisa que sobrou para ele foi, ele dizia: eu era a vida louca, pastor, mas a vida louca que eu tinha é aquilo que o próprio ateísta Freud trata sobre subterfúgio, o vazio existencial. E esse vazio existencial leva o que? Uma desorientação existencial. A pessoa não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Então para ele todos os caminhos são certos, e no final o resultado é sempre mais vazio. Bebe mais e continua vazio, fuma mais e continua vazio, prostitui mais e continua vazio, porque ele pensa que o que ele busca fora pode preencher dentro. Mas disse Jesus em João capítulo de número 7, já vou acabar, versículo 37: quem tem sede, vem a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, de dentro do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém está no culto? Alguém está no culto? Aí ele vai lá no gabinete e diz assim: eu atendo 2 vezes por semana. Ele diz: pastor, eu vim aqui falar com o senhor. Eu digo: ixi, mais um doidão, mais um perturbado, mais um loucão para me dar trabalho aqui. Quando ele bate lá, diz: ei pastor, diga aí, porque alguém já percebeu que eu tenho alguma formação, e a minha pós-graduação em teologia é evangelismo urbano. Eu só mexo com gente louca, perturbada. E alguém olha para minha cara e me vê com essa cara de nerd, mas aqui é favela. Eu saí do inferninho, meu irmão, o nome da favela em Fortaleza. Perturbado, não entra no mérito não, porque crente não tem passado, crente tem testemunho. Ele: pastor, eu quero bater um papo legal contigo. Eu: pois não, velho, fala aí, chega. Eu gosto do senhor. Eu sei, também gosto de tu. Só quero lhe dizer, pastor, que Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu digo: como assim, cara? Eu rodei e sempre me perdi. Procurei e sempre me perdi. Mas 30 dias atrás o senhor estava pregando aqui no culto de ceia. Eu estava passando na rua e ia tirar a minha vida. Mas quando eu vi o senhor pregando e gritando: quem tem sede, venha, o Espírito de Deus ainda te preenche. Eu entrei, levantei a mão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Hoje eu estou limpo, estou voltando da casa da minha esposa, a gente se reconciliou.
Hoje Jesus me deu um emprego e hoje eu estou na presença dele. É este evangelho que eu creio, este é o fogo que eu creio. Eu vou repetir 3 vezes, ver se tem alguém que vai vir comigo. E o Pai tem mais do Espírito para te dar. Eu vou repetir: e o Pai tem mais do Espírito para te dar. Eu vou repetir mais uma vez: e o Pai tem mais desse fogo, tem mais dessa presença, tem mais. A banda, repita após mim: geração, diafragma, vamos lá, geração que busca, que pede, que bate pelo Espírito Santo. Vou falar mais baixinho, ver se alguém vem comigo. Mais do Espírito, menos de mim. Mais do Espírito, menos show. Mais do Espírito, menos coach. Mais do Espírito, menos ego. Mais do Espírito, menos política. Mais do Espírito e menos dessa terra, mais do céu. Quem vai pedir, quem vai buscar, quem vai bater, quem vai pedir, quem vai buscar e quem vai pedir. Ei! Eu encerro com o que Isaías diz, capítulo 55, versículo 6. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Disse Jeremias capítulo 29, versículo 10: é eu, o Senhor, que sei o pensamento que tenho sobre vós. Vocês vão para a Babilônia, mas vocês não pertencem a ela. Vocês vão estar em Babilônia, mas vão estar de passagem. Porque o pensamento que eu tenho sobre vós não é de mal, não é de trauma, não é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento de ferida, é um relacionamento de paz, para vos dar um futuro próprio. E vocês vão me buscar de todo o coração, e eu serei achado de vós, quando me buscarem de todo, e vocês me invocarão como Deus, e eu serei vosso Deus. Colocarei em vossos corações a minha palavra, e águas fluirão de você. Eu me lembro da mulher samaritana, 5 relacionamentos falidos, raça excluída, gênero excluído, religião reprovada, e ainda estava em adultério, mas Jesus estava num poço esperando ela. Porque o evangelho não é para quem merece, o evangelho é para quem necessita. Só busca quem necessita. Eu acho que alguém já pegou a aplicação. Só pede a quem precisa, só bate a quem deseja. Alguém está me ouvindo? Quem quer mais do Espírito hoje? Vamos acabar este culto cheios do poder, sim ou não? Vamos acabar. Eleia a sua. Tem um moço lá na galeria, blazer azul, barba. Está me ouvindo, velho? Desculpe, pastor, a minha falta de linguagem ortodoxa. Porque esse dia eu preguei muito em convenção, reunião de obreiro. E a gente tem que pregar tudo ortodoxo, né? Aqui eu estou soltinho. Não sei se eu vou voltar não, mas estou soltinho. Só que a minha hérnia de disco está pentecostal, então não está deixando eu fazer muita coisa não. É os 40 a mais. Ô meu mano, olha o que Deus está mandando ele dizer. Disse Paulo: há uma guerra em mim, que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Há um conflito em mim, disse Paulo, entre a minha vontade e a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem te confrontado esses dias. Mas diz o Senhor: eu ouvi às 16 horas 14 minutos do dia de hoje: Senhor, eu abro mão, eu só quero a tua presença. Vai valer a pena essa renúncia, porque hoje Jesus está te enchendo. Eu vou contar até 3, o Espírito do Senhor vai te tomar. Alguém se aproxima dele aí. Alguém se aproxima dele aí. 2, é 3, transborda filho, transborda filho. Cadê a geração que vai buscar? Cadê a geração que vai pedir? Cadê a geração que vai bater? A sua intencionalidade inspira a sua intencionalidade, e
e constância. Eu encerro o que Paulo vai dizer: com o rosto descobertos, refletimos a glória de, e somos transformados de glória. Paulo quer dizer, na lei a glória visitava, na lei a glória ficava presa ao tabernáculo, e Moisés colocava o véu, porque cada passo que ele distanciava, alguém ainda está no culto? A glória diminuía, então precisava de máscaras. Tem gente que a espiritualidade fica aqui, e quanto mais ele se afasta do templo, a glória diminui. Mas tem gente que ele não precisa de máscara, ele não precisa fingir, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Eu sou pai de um menino atípico e sempre prego sobre ele, porque é a minha experiência. A minha mais velha também é atípica. Se alguém não me entendeu, eu sou pai de autistas. Ele era suporte 2 não verbal e tinha uma tendência à deficiência intelectual, porque o diagnóstico dele foi tardio. Então a parte de neuro dela ele sobrecarregou, e quando não se faz a terapia logo, desencadeia algumas patologias. Mas é top o Espírito Santo. A hipersensibilidade sensorial do meu filho era tão forte que dependendo do som machucava ele, então ele não podia cultuar. Batia na bateria, doía. E algumas pessoas preconceituosas, porque a falta de conhecimento é um grande crime na vida de algumas pessoas. O autismo não é uma doença, mas é um fardo pesado. Mas o indivíduo não é, o autismo é. Então imagine o cara que gosta de lutar, gosta de atletismo, gosta de esporte, mas o seu filho não pode fazer. Imagine um cara que quer ouvir o seu filho chamar de pai e ele não consegue falar a palavra pai. Imagine um pregador que quer que o filho seja pregador, mas não consegue ficar no culto. E os irmãos ainda dizer que ele é endemoniado porque ele colocava a mão no ouvido quando se cantava na igreja. Mas Deus é sábio, e Ele me deu o Juninho, que é o caçula, que a idade emocional de Márcio é X, mas é a mesma idade emocional do Juninho. E os dois são irmãos gêmeos, mas diferença de 2 anos de idade, porque são muito ligados. Aí o Juninho foi batizado com o Espírito Santo quando tinha 5 anos de idade, e a gente estava no culto de Santa Ceia. E Mateus olhou para mim assim, antes da gente sair de casa, porque ou eu ficava, ou a mãe dele ficava. Aí de repente um dia ele está lá, foi no meu closet, pegou um paletó meu, botou uma gravata, botou um sapato e olhou assim para mim, tipo assim, vou no culto hoje. Ele tinha 7 anos para 8. Aí de repente o culto, ele a mão no ouvido, sentindo dor. Aí o Juninho, se tu crê não, o problema é teu, é minha experiência, eu sou ignorante mesmo. O Juninho deu uma rajada de línguas estranhas. Hoje é pregador, tem 12 anos. Só que ele quer ser pregador mais assim, todo enroladinho o cabelo dele. Rapaz, ele saiu marchando na igreja, falando em línguas. Foi lá no irmão dele e olhou para ele. O irmão dele disse. Aí a lágrima caiu. Ele levantou as mãos ao céu. Jesus batizou ele com o Espírito. Aí os dois saíram marchando na igreja. Subiram no púlpito, sentaram na minha cadeira e ficaram adorando os dois. Não existe limites terreno que o fogo não chegue. A sarça é comum, mas o fogo é sobrenatural. Você é comum, mas o que habita em você ainda é sobrenatural. Fogo não queima fogo. Eu vou repetir mais uma vez: fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Quem recebe essa palavra? Quem faz parte daqueles que vão buscar mais de Deus, vão pedir mais de Deus, vão bater até ser cheio de Deus? Quem faz parte? Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor.
Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Aleluia! Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Quem vai buscar, corre. Quem vai pedir, corre. Quem vai bater, corre. E acima de tudo, quem quer ser cheio, saia do lugar e vem, 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 vem. Que a minha geração não vai se levantar, mas eu nasci profeta. Sou nazireu de Deus. Pode entrar, Nabucodonosor. A fornalha não vai me matar. Se ele aqui Vem não cá, por nos favor. livrar, eu tô indo pra lá. Vem cá, por gentileza. Olhe bem para mim. Tem hora que nós nos mutilamos fisicamente, porque a nossa alma está mutilada. Tem hora que a gente quer mudar, mas a criança ferida dentro de nós sufoca a nossa mudança. Porque quando os estranhos nos ferem, é uma coisa, mas quem deveria nos proteger nos machuca, dói demais. E a gente tenta até mudar, mas a criança ferida é difícil. Mas o Senhor viu tu saindo, dizendo: Senhor, eu preciso mudar. Eu não quero voltar mais para aquelas esquinas. Eu não quero mais aquelas amizades. Eu quero mais da tua presença. E o Senhor te diz: diga ao fraco, eu sou forte. Que quando essa missionária te abraçar, o Senhor vai curar a tua criança. Porque Jesus tem algo para você. Tem gente que não entendeu. Existe uma nuvem de glória envolvida com fogo para descer aqui. Alguém pagou um preço de 3 meses para que essa festa terminasse com fogo. E o Senhor está dizendo: eu estou respondendo com fogo. Eu estou respondendo com fogo. Busca! Fogo não queima fogo. O fogo que consome o pecado, o fogo que consome a mentira, o fogo que consome o engano. Solta a voz, vai, 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 vai. O fogo que consome a idolatria, o fogo que consome a inveja, o fogo que consome os falsos profetas. Responde com fogo a minha geração. Solte aqui o microfone para ela. Ui, ama. Aquietai-vos. Sabeis que Deus é Deus. Se Ele prometeu aquela porta, Ele vai tirar o teu nome do final da fila e vai colocar na frente. Mas hoje Ele vai visitar a tua ansiedade e vai te encher da presença. Lebrecho,
Poder de Deus, 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 poder de Deus. Quem chama é Ele, quem separa é Ele, quem capacita é Ele. Então nunca mais permita os outros roubarem o teu prazer de adorar. Cadê a igreja que está buscando? Cadê a igreja que está pedindo? Fala, eu sou. Não me queima, não. O fogo que consome o pecado, o fogo que consome a mentira, o fogo que consome o engano, o fogo que consome a idolatria, o fogo que consome a inveja. Deixa queimar agora, vai! Incendeia seu coração agora! A minha geração, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima. Nós vamos orar agora. Vamos cantar de novo. Ai, eu quero terminar, Jesus. É um exército. Olha a palavra que Deus está me dizendo. Os filhos vão voltar para esta casa. Os filhos vão voltar para esta casa. Os filhos vão voltar para esta casa. Dois principados estão caindo agora. O principado da facção criminosa, a contaminação do crime no meio da juventude, que tentou arrastar jovens dessa igreja, hoje ele está caindo por terra, porque os filhos vão voltar no nome de Jesus. Segundo, a idolatria sexual e ideológica, que tenta arrancar os jovens dessa igreja, hoje está caindo por terra, porque é tempo de santidade, 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 santidade. Deixa eu encerrar, vou orar por vocês. Estou tentando, irmão, o negócio está forte aqui. Olhe para mim. Vem cá, meu pastor, vem cá, meu pastor. O fogo também cura. Ele senta como ourives, coloca a prata e o ouro no fogo, derrete ele e só tira do fogo quando ele vê a sua imagem no prata. Ei, está sendo forjado, meu filho. Isaac era aquele que poderia ficar na tenda. Ismael foi treinado no deserto. Pegue a mão. Pegue minha mão. Tu és o Ismael no deserto. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino no deserto. E esse deserto emocional, Ismael, Deus te chama pelo teu nome, Ismael, porque tu disse que ninguém te via, tu disse que ninguém te enxergava, mas o Deus te chama pelo teu nome, Ismael. Fala, menino, que eu vou te encher hoje. Poder, 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 poder. Vai começar pelo Brasil, vai começar em mim. Escute os tambores, vai me valendo. Escute os tambores, vai começar pelo Brasil, vai começar em mim. Escute os tambores do homem valendo. Escute os tambores, vai começar pelo Brasil. No meio da igreja seja cheio também. Escute os tambores, vai me valer, porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Pede para esse obreiro de blaze cinza subir no púlpito. Fogo não queima fogo. Tira a brasa na mão desses jovens que vão voltar para as congregações e vão incendiar.
Diga aos dirigentes que não se assuste, porque Deus está levantando uma geração de profetas dessa casa, diz o Senhor. Eu vou pegar na tua mão e vou te levar aquele obreiro. Não sei quem é ele, mas o Senhor me disse que há um peso de responsabilidade nos ombros, desde a infância. Mas no meio das crises e das revoltas, ele sempre acreditou na chamada que Deus tem da vida dele. E você acredita na sua chamada. Prepara, filho. Vão chamar você de doido, vão te rejeitar, mas é o céu que é teu lugar. Na hora que você abraça Ele, o Espírito de Deus vai liberar uma nova unção sobre a sua vida. E quando você abraça Ele, um novo tempo de Deus começa na tua vida. A palavra vai ser aberta, os mistérios vão vir, e Deus vai te usar com os novos dons, diz o Senhor dos Exércitos. Pegue na minha mão, porque a tua oração, desde os seus 12 anos, é Deus, pega na minha mão. Então Ele pega na tua mão e te leva lá para cá. E a unção que vai ser liberado sobre eles dois vai ser liberado no meio da igreja. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Avivando fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Poder, 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 poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. O fogo que consome o pecado, o fogo que consome a mentira. Abra suas mãos. Me deram até as 9h15, rapaz, já passei. Quem quer ir embora? Quem quer ir embora? Quem quer ir embora? A mesma chama que tem aqui, irmão, tem aí também. Ah, mas pastor, eu sou de idade, já sou antigo. Irmão, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Quero te apresentar o pastor João Neto, na igreja que eu sou pastor, tenho 82 anos. Pense num crente pentecostal cheio do poder de Deus, com 82 anos. Olhe para mim, jovens. Tem fogo de Deus aí? Sim ou não? Mas esse fogo não é para ficar aqui. Esse fogo é para incendiar lá. Você entendeu o que eu estou falando? O avivamento de Antioquia levou o avivamento de tal forma que no capítulo 17, se eu não me engano, de Lucas, versículo 15, a inveja dos judeus procuraram os discípulos, foram na casa de Jairson, pegaram ele para fora, pegaram os magitários e disseram: esta é a acusação. Qual é a acusação? Esses que têm alvoroçado o mundo também chegaram aqui. É tempo de alvoroçar Divinópolis, meu irmão. Quem está me ouvindo aqui? É tempo de fogo nas ruas, fogo nas praças, fogo nas faculdades. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Você vai abrir a sua mão assim, eu vou orar. E se tu crê, o fogo de Deus vai encher seu coração e a sua mão. E quem você abraçar e quem você colocar a mão, Jesus vai incendiar. Se você coloca uma brasa sozinha, sim ou não? O vento sopra, ela apaga. Mas se você coloca uma brasa perto do outro, o que vai acontecer? Quanto mais sopro, mais incendeia. Vou perguntar, porque o que é ligado na terra, ligado no céu. Tem alguém no meio da igreja que quer ser cheio do poder de Deus aí? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ser renovado em línguas estranhas, sim ou não? Crê ou não? Crê ou não? Pai, tudo é por fé. E não é nem por força e nem por violência, mas é pelo teu Santo Espírito. E eu te peço em 1 minuto, se o Senhor achou sinceridade em nosso coração, por amor do teu nome, se o Senhor achou sinceridade em nosso coração, eu te peço em 1 minuto, que se realmente nós fazemos parte de uma geração que acredita no arrebatamento,
Se ainda temos lenha para queimar neste lugar, aonde tiver um adorador, quando eu terminar esta oração, ele vai sentir a chama que habita nele, vai transbordar em línguas estranhas no seu coração e na sua boca agora. A mão dele, a mão dela vai incendiar nesse exato momento pela fé. Então, em nome de Jesus, está escrito que tudo é possível que crê. E eu creio que você vai ser batizado com o Espírito Santo agora. E se você já é batizado, Jesus vai te tomar em línguas estranhas agora. Levante suas mãos ao céu, levante suas mãos ao céu. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você crê, recebe agora. Pegou. Somos a geração do arrependimento. Vai. Enquanto esse dia não chega, nós avivamento. Jesus está batizando, Jesus está batizando, Jesus está batizando. Tem que me parar do que eu vou dar na história, só me dar agora. Jui, me rebi, me ofa, me papapá, do yata, lá, eu for, e da cara, e da rata, e a sobe, da bala, churi, me cagai. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento. E traz avivamento. Amém. Tudo meu pastor, liderança, eu preciso encerrar. Mas nós precisamos encerrar com duas expressões aqui. Eu repeti várias vezes e vou repetir de novo. Se você é uma pessoa perfeita, se você não tem necessidade de mudança, se você acha que o seu modo de vida, estilo de vida agrada os céus, essa mensagem não é para você não. Essa mensagem é para este moço, essa moça, esse homem, essa mulher que já tentou preencher o seu vazio várias vezes lá fora. E cada dia que você tenta fazer isso, mais vazio você está. Confessar Jesus como Salvador é reconhecer que você é pecador, que você falha, que você erra, e que você não tem mérito nenhum para poder mudar em si mesmo, mas quer acreditar que alguém tem um amor incondicional
e tem um poder de mudar a sua vida e perdoar seus pecados. Eu fazia parte da 4ª geração de alcoólatras de uma família, 4ª geração de semi-analfabetos, e a cultura dizia, a antropologia dizia, Freud dizia, eu não poderia mudar, porque eu sempre seria o resultado do meio. Mas alguém me apresentou o Evangelho, esse Evangelho que eu estou pregando, que muitas vezes você não entendeu tudo que eu preguei, mas tudo que eu preguei você sentiu. Hoje é o dia que o Senhor te convida, vem encher a sua alma com o meu amor. Confessar Jesus é reconhecer as suas imperfeições e acreditar na perfeição do Evangelho de Jesus por você. Segunda coisa, pastor, existe ex-amigos, ex-esposo, ex-esposa, mas nunca vai existir ex-filho. E tem filhos aqui que estão distantes do pai, mas hoje não é dia de julgamento, hoje é dia de amor, perdão e misericórdia. Aonde estão essas duas pessoas? A primeira que quer confessar Jesus, e a segunda que é filho, mas está desviado e precisa voltar para a casa do pai hoje. Deus não se importa com o teu ontem, Deus quer se importar com o teu agora, porque Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. A igreja ora em espírito. Não vou persistir mais não. Aonde está a primeira vida que tem a necessidade de ter um encontro com Jesus hoje? Não olha para os lados, irmãos, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. A pessoa tem que sentir no coração e ter necessidade. Aonde está o primeiro filho, a primeira filha que vai reconciliar com Jesus hoje e que vai voltar para a casa do pai? Se tiver, é só levantar a mão que eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus? Uma, duas, aqui. Cadê a terceira vida? Jesus. Estou esperando a terceira. Estou esperando a terceira. 2 vidas para Jesus, irmão, e a igreja está calada. Cadê a terceira? Tem gente aqui que já pregou o Evangelho, meu filho, e você deixou as falhas dos homens abater a sua fé. Então pare de condenar Jesus pelos erros dos homens. Você tem que servir a Ele e não aos homens. Cadê